Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Numa altura, embaixador, em que estamos a poucos dias de Donald Trump tomar posse para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, que expectativas é que tem para os próximos 4 anos? António, é talvez a questão de 1 milhão, neste caso, de dólares. Nós estamos, de facto, eu acho que o mundo está todo expectante relativamente àquilo que foi Trump, em função, Digamos que o mundo parou nos últimos 2 meses à espera exatamente de 20 de janeiro. exatamente, e em particular, aquilo que mais diretamente nos concerne, a questão da Europa. A Europa está, digamos, altamente expectante face àquilo que o seu aliado principal pode vir a fazer em função de uma nova liderança. A Europa tem uma experiência dos 4 anos de Trump na eleição de 2016, tem uma experiência traumática naquilo que foi o modo como Trump se relacionou, quer com os aliados europeus, desde logo os seus principais aliados, a Alemanha, o próprio Reino Unido, também a França, mas também, digamos, o modo como olhou para as instituições da natureza multilateral que mais nos dizem respeito, quer a União Europeia, enquanto tal, como entidade coletiva, quer a NATO, face à qual Trump mostrou, digamos, uma atitude que a certa altura quase que pôs em causa a sobrevivência da instituição. Houve esses 4 anos, a vida política internacional evoluiu muito, 2 guerras surgiram entretanto, uh, a Ucrânia e a questão do Médio Oriente, e em particular o agravamento da tensão no quadro israelo-palestino. Trump, que durante o seu período de mandato não fez nenhuma guerra, utilizar uma expressão simples, ou não quis fazer nenhuma guerra, e pelo contrário deu sinais de querer desengajar os Estados Unidos dos cenários de conflito, no fundo correspondendo àquilo que é um sentimento americano. Os americanos vão e vêm nesta matéria, que é um sentimento americano de retração de conflitos no quadro internacional, de não ter soldados no quadro internacional. Os Estados Unidos têm soldados um pouco por todo o mundo, têm centenas de bases por todo o mundo, para defender aquilo que consideram ser os seus interesses, e que às vezes querem identificar como sendo os nossos. Mas, por outro lado, os Estados Unidos não querem ter guerras e, portanto, os períodos das guerras, Vietnã, primeiro Coreia, depois Vietnã, depois o próprio Afeganistão, Iraque, depois o Afeganistão, etc. Todos esses cenários de guerra em que estiveram envolvidos americanos, em que morreram tropas americanas, têm um impacto muito negativo no imaginário interno americano. E Trump, no fundo, simbolizou essa atitude. Portanto, Trump agora há uma grande expectativa sobre se Trump vai conseguir intervir nos dois cenários cujo conflito está mais aceso, na Ucrânia e na Israel e Palestina, e vamos ver o que é que vai fazer. Na Ucrânia já se percebeu que Trump tinha uma ideia, que é uma ideia que no fundo passava por uma acomodação de alguns dos interesses russos, nomeadamente ao nível das zonas que os russos ocupam dentro da Ucrânia, e digamos que com isso, consagrando ou não, de facto ou de jure, aquilo que é essa mesma ocupação. No caso de Israel, Trump deu sinais no passado de que dava mão livre a Israel, e tendo em atenção aquilo que agora aconteceu na Síria, com a partição da Síria e um poder que tem dificuldades em afirmar-se, a sensação que existe é que Trump vai dar mão livre a Israel nessa área. Veremos como é que isso se reflete depois no relacionamento com vizinhos, como é o caso do Irão, e qual é o papel que nessa matéria tem a Arábia Saudita, por exemplo, que é outro poder regional. Mas estamos aqui num tempo de expectativa, mas volto a dizer, nós vivemos muito na Europa marcados pelo Trump internacional. Ora bem, o Trump que os americanos elegeram foi para gerir os Estados Unidos,
E os americanos vão ter, nos próximos tempos, em particular a partir do dia 20, e das chamadas ordens executivas que Trump anunciou que vai pôr em funcionamento, no fundo, para desmantelar um pouco aquilo que era a herança do seu antecessor, Joe Biden. Há muita coisa na política interna americana que vai mudar. E é isso que interessa para os americanos, muito mais do que a política externa. Nós vivemos marcados pelos efeitos da política externa, porque há dimensões da política interna que obviamente têm a ver com a política externa, as questões fiscais, as questões aduaneiras, etc., que no fundo acabam por implicar no quadro exterior e em particular no quadro de relações económicas externas dos Estados Unidos. Mas os americanos estão à espera do Trump para dentro, para os bolsos, para a inflação, para as taxas de juros, para as questões da habitação, etc. Tudo isso é o Trump que os americanos esperam. Nós estamos à espera do Trump exterior. Vamos ver. Volto a dizer aquilo que disse no programa passado, creio eu. Isto denota o papel absolutamente desmesurado que a América tem na nossa vida. Papel extraordinariamente desmesurado que a América tem para o mundo. Todos os cenários no mundo estão expectantes relativamente ao novo presidente americano. Não estão em relação ao novo presidente da Croácia, ou à eleição do presidente da Croácia, como nós iremos ver a seguir. Estão em relação ao presidente americano, porque sobredetermina todas as relações internacionais. Vamos ver qual será o sentido do seu discurso, vamos ver quais são as suas prioridades, vamos ver se confirma o encontro dele com Vladimir Putin, quer dizer que se repararmos bem, a Europa recusa-se a falar com Vladimir Putin. Os líderes europeus recusam-se a falar com Vladimir Putin. Outro dia houve aquela conversa telefónica entre o chanceler alemão Olaf Scholz e Putin, e já foi quase um escândalo no plano internacional. Ora bem, Trump tenciona encontrar-se com Vladimir Putin. Será que isto vai dar algum resultado? Será que vai dar algum compromisso? Eu gostava de dizer uma coisa que releva um pouco da minha experiência pessoal. Este tipo de encontros entre dois grandes líderes, de dois grandes países, não são coisas que levem a resultados em função do encontro. Os encontros são preparados. Os encontros, aquilo que vai acontecer, ou que eventualmente possa vir a acontecer, no quadro de um encontro entre Trump e Putin, é algo que está a ser preparado neste momento nos bastidores. E, portanto, quando Trump e Putin assinarem qualquer coisa, ou acordarem qualquer coisa mesmo sem assinarem, é algo que já foi preparado. Porquê? Porque dois líderes a este nível não estão disponíveis para cenários de confronto diplomático que possam não dar resultados. Quer dizer, podem depois, inclusivamente, marcar uma outra conversa. Mas, dito isto, estas coisas normalmente têm uma preparação prévia e têm um acordo prévio mínimo. E isso seguramente já está a ser preparado. Se eu posso fazer uma previsão, digamos, quem tem que estar preocupado nesta questão é claramente Volodymyr Zelensky e claramente também a Europa, porque os interesses europeus serão aqueles que os Estados Unidos entenderem que devem ser respeitados. Claro, pegando nessas suas últimas palavras, embaixador, e para uma resposta rápida, permita-me que lhe pergunte o seguinte: Donald Trump disse recentemente que achava que os 2% de gastos, 2% do PIB de gastos dos países que fazem parte da NATO em defesa é pouco, 5% seria o ideal. Aquela espécie, vou usar este termo, aquela espécie de tarefeiro que é o secretário-geral da NATO, veio esta semana a Bruxelas repetir exatamente isso. Parece-lhe que é execuível 5% do PIB, cada país gasto na defesa? Mark Rutte disse mais do que isso, António. Mark Rutte disse que para substituir aos Estados Unidos num quadro de autonomia europeia, a União Europeia tinha que gastar, cada país da União Europeia tinha que gastar 10% do seu PIB, 10% do seu PIB, para conseguir, digamos, substituir-se aos Estados Unidos. Portanto, Trump diz que dentro da NATO é preciso ir a 5%. Mark Rutte diz que se não querem ficar dentro da NATO e querem criar uma autonomia estratégica própria, têm que ir até aos 10%. 10% acaba com as pensões. 10% acaba com o modelo social europeu,
10% acaba com... E 5% também. Quer dizer, 5%. Se nós não conseguimos, em Portugal, chegar aos 2%, e mesmo assim temos o nosso orçamento completamente esticado, e vemos os professores, os médicos, enfim, os polícias, toda a gente a protestar por mais dinheiro e dizem que não há dinheiro, se passássemos a 5%, digamos, seria, digamos, algo que daria cabo de algumas políticas públicas. Dir-me-ão alguns, mas então, ou querem ter segurança ou não querem ter segurança, ou então, como diz Mark Rutte, querem começar a aprender russo. Bom, a questão é saber se nós consideramos, como Mark Rutte, que existe um perigo de segurança europeu, dentro da Europa, face à Rússia, que implica um maior comprometimento em matéria de segurança e defesa. Se consideramos isso, temos que considerar ao nível das políticas públicas, ao nível do orçamento, esse tipo de despesas. E, portanto, agora a questão é uma escolha. A questão é pura e simplesmente uma escolha. Eu duvido, devo confessar, duvido que haja condições de natureza democrática, e da natureza democrática quero dizer com os parlamentos a aprovar isso, para subir muito mais o orçamento de defesa. Portugal comprometeu-se, aliás, como a Espanha, a subir o orçamento de defesa, até aos 2% até 2029. Isto é um compromisso de 2004, creio eu, na cimeira da NATO em Gales, e que os Estados Unidos têm pressionado, volto a dizer, não é só os Estados Unidos de Trump que pressionaram isto. Já no passado, Clinton, Obama, etc., fizeram essa pressão. O chamado burden sharing, a partilha de responsabilidades e a partilha de custos. E a Europa não foi capaz de ir a jogo, e não foi capaz de ir a jogo por uma questão que eu já tenho dito aqui, é que a Europa esteve sempre convencida que era do interesse dos Estados Unidos estar na Europa e que era do interesse dos Estados Unidos gastar na Europa esse dinheiro em função dos seus próprios interesses de segurança. Quando, a certa altura, aparece um presidente americano, que é Trump, no mandato passado, a dizer isto não é o nosso interesse de segurança, isto é o vosso, logo vocês têm que pagar, aí levanta-se um novo problema. E para esse problema o debate ainda não está completo. António Costa terá convocado uma reunião de chefes de Estado, de primeiros-ministros e da NATO também, com participação da NATO, para discutir esta questão da segurança na Europa, mas eu acho que ainda estamos muito longe de dar um passo em frente e passar para os 5%. Acho que os 5% representaria, digamos, uma machadada em algumas políticas públicas, nomeadamente de bem-estar social na Europa, terríveis. Dir-me-ão, volto a dizer, querem segurança ou querem bem-estar? Se a opção for essa, esse vai ser o debate futuro dentro da União Europeia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.